Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 35, do versículo 1 em diante. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maacéias, filho de Salum, o porteiro. Então, coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas, assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos, venham, vamos para Jerusalém, para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados, mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos Recabitas, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vocês têm obedecido aquilo que seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou, por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ao povo do Rio de Janeiro e os membros da sua igreja. Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. No capítulo que acabamos de ler, Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem foi obedecida de geração em geração. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses, demônios, para prestar-lhes culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês como herança, o céu, seriam salvos, mas vocês não me dão atenção, nem obedecem. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas vocês, povo da nação brasileira e do Rio de Janeiro, não me obedecem. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, trarei sobre o Rio de Janeiro e sobre todos os membros da minha igreja toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a vocês, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Assim diz o Senhor, vocês que têm obedecido aquilo que eu ordeno, têm cumprido todas as minhas instruções e têm feito tudo o que eu ordeno, guardarei vocês e as suas famílias, e jamais faltará a vocês um descendente que me sirva. Agora, capítulo 36, do versículo 1 em diante. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles,
cada um se converta de sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá, que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer, e leu as palavras do Senhor. No 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados, o secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então todos os líderes mandaram por intermédio de Jeude, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Disseram-lhe: sente-se e leia-o para nós. Então Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: diga-nos, como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias quem o ditou a você? Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: vá esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário. Foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeude pegar o rolo e Jeude o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros, que ouviram todas aquelas palavras, não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jeramael, filho do rei, Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Também diga a Jeoaquim, rei de Judá: assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou: por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi, seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele, a seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele conforme Jeremias ditava todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. O Senhor dirige esta palavra a nós. Anotem, escrevam todas as palavras que falei a vocês a respeito do Brasil, do Rio de Janeiro e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a vocês até hoje. Talvez quando o povo do Rio de Janeiro souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Por isso que seja lido no templo, na minha igreja, por cada um dos meus servos as palavras do Senhor, as quais ordenei que vocês anotassem, que elas sejam lidas também a todo o povo do Rio de Janeiro e de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. Que se proclame um jejum geral de toda a nação
ao Senhor, mas quando essas palavras chegarem aos ouvidos dos líderes religiosos, autoridades políticas e do governo do Rio de Janeiro, eles a desprezarão, lançarão-as fora e perseguirão e mandarão prender quem as fala. O governador e todos os seus conselheiros, ao ouvirem todas essas palavras, não ficarão alarmados, nem rasgarão as suas roupas, lamentando-se. Mesmo que alguns insistam, eles não os ouvirão. Em vez disso, ordenarão leis contra meus servos, tentarão prendê-los e pará-los. Mas eu, o Senhor, os esconderei. Depois que eles desprezarem e rejeitarem as palavras do Senhor, o Senhor ordenará que continue sendo dito e digam-lhes mais. Vocês desprezam as minhas palavras e perguntam, por que vocês dizem que o presidente dos Estados Unidos virá e destruirá esta terra e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca do governador do Rio de Janeiro. Ele não terá nenhum seguidor, nenhum aliado para ficar em seu lugar no governo. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele, aos seus seguidores, seus filhos e os seus conselheiros. Por causa dos seus pecados, trarei sobre eles, sobre os membros da minha igreja e sobre os moradores do Rio de Janeiro, toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Agora, capítulo 37, do versículo 1 em diante. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, ao profeta Jeremias, com esta mensagem: Ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito. E quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá que os mandou para consultar-me: o exército do faraó que saiu do Egito para vir ajudá-los retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão esta cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor: não se enganem dizendo, os babilônios certamente vão embora, porque eles não vão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês e só lhes restassem homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiariam esta cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. Isso não é verdade, disse Jeremias, não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Gerias não quis ouvi-lo, e prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinham transformado numa prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Ah, respondeu Jeremias, você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime cometi contra você ou contra os seus conselheiros ou contra este povo para que você me mandasse para a prisão? Onde estão os seus profetas que profetizaram para você: o rei da Babilônia não atacará nem a você nem a esta terra? Mas agora, ó rei, meu senhor, escute-me por favor. Permita-me apresentar-lhe a minha súplica. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Será tirado um governador e posto outro no lugar. Políticos serão trocados, mas ainda assim os próximos que vêm não darão atenção às palavras que o Senhor tem falado por meio dos seus profetas. Nem eles, nem seus conselheiros, nem o povo da nação darão atenção. Mas ainda assim pedirão: orem ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Por um tempo, o cerco dos Estados Unidos será retirado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao novo governador do Rio de Janeiro, que os manda consultar-me: o exército que saiu para ajudá-los retornará à sua própria terra, e os Estados Unidos voltarão e atacarão este estado. Eles o conquistarão
e o destruirão a fogo. Assim diz o Senhor, não se enganem dizendo, os Estados Unidos certamente vão desistir, porque eles não vão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército norte-americano que atacará vocês, e só lhes restasse homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiariam este estado. Muitos servos meus serão presos como desertores por profetizarem as minhas palavras, e até espancados. E quando perguntarem, há alguma palavra da parte do Senhor? A resposta será, vocês serão entregues nas mãos do presidente dos Estados Unidos. Onde estão os seus profetas que profetizaram para vocês? Os Estados Unidos não atacarão nem a vocês, nem a esta terra? Até o próximo vídeo. Tchau!